No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-moeda quadrada, que é muito fácil de fazer, simples e o melhor, você pode estar fazendo para vender, que vai ser sucesso de vendas. Então vamos lá. Eu não usei nada para encorpar o tecido. Se você quiser, você pode estar usando feltro ou manta R1 ou R2. Eu, como eu não tinha nenhum deles, eu resolvi fazer só com os tecidos na medida de 21 por 16 centímetros e cortei os tecidos certinho. Tecido principal, tecido para o forro e um zíper de 18 centímetros, 2 pedaços de tecido, esse quadradinho aqui. Se você quiser fazer sem o puxador, que nem eu fiz essa preta, não precisa dos 2 pedaços de tecido, ou então só faça com um, que nem esse daqui da bonequinha, que eu fiz só com um puxador. Só que esse vermelho eu vou fazer com 2 puxadores, um em cada lado, tá bom? Esse pedaço tem 6 centímetros por 8, os 2 pedaços, tá? Eu vou dobrar ao meio, desse jeito, e depois eu vou colocar as pontas para dentro e marcando com a unha mesmo. Se você quiser passar o ferro, fica à vontade, mas eu acho que vai demorar mais, então eu prefiro vincar assim mesmo. Vou colocar uma ponta em cima da outra desse jeito, vou segurar aqui com um bico de pato, tá? E eu vou fazer o mesmo processo no outro pedaço e vou reservar esses 2 pedacinhos de tecido. Vou pegar o zíper, vou pegar essa parte de cima do zíper, vou colocar a virada para baixo para ficar de frente com o tecido estampado e vou prender aqui na ponta para poder ficar bem certinho. E na máquina eu vou passar uma costura reta, geralmente a agulha fica na parte do meio. Eu vou colocar no meu cantinho, tá? Para ficar bem pertinho dos dentes do zíper. Tomando cuidado com o cursor, deixando na ponta. E antes de eu ir para a ponta, eu abri o zíper, que não fiz aqui, para poder terminar a ponta aqui na parte de baixo. Agora eu vou pegar o forro e vou colocar aqui em cima do zíper, olhando se tá certinho, e vou fazer o mesmo processo que eu fiz para prender o zíper no tecido estampado. Só vou passar uma costura reta. Eu faço assim, eu prendo essa ponta de cima e presta atenção aqui no cursor. Vou costurar até aqui onde eu marquei com o dedo. Vou parar e vou pegar o cursor e vou empurrar para trás. Desse jeito que eu vou mostrar aqui, ó. Eu parei aqui a costura, vou levantar o forro, vou pegar o cursor e chegar para trás. O zíper vai abrir. Aí sim, eu vou e termino a minha costura aqui na ponta, sem problema nenhum da agulha quebrar com o cursor. E outro detalhe, eu não esqueço de dar o retrocesso no começo e aqui no final também. Vai ficar assim nos 2 lados. Agora você vai abrir e você vai acertar certinho aqui na parte de fora. Vai fechar o zíper aqui e você vai passar a costura aqui nessa ponta para firmar o tecido no zíper, tá? Você vai encostar os dentes do zíper bem na lateral daqui do calcador, tá? E agora é só fazer uma costura reta, dando um retrocesso no começo e no final. A costura vai ficar assim, tanto na frente como no verso. Você agora vai repetir o mesmo processo, só que na outra lateral do zíper, tá bom? Agora é só você prestar atenção como eu fiz. É a mesma coisa que eu fiz em uma lateral, você vai fazer na outra lateral. Depois dos 2 lados costurados, vai ficar assim, esse lado do forro para um lado e o lado do tecido estampado para outro. E você vai colocar essa parte do forro por cima da parte do tecido estampado, desse jeito aqui, ó. O forro vai ficar para cima mesmo, tá? Desse jeito que eu estou fazendo, arrumando tanto a parte do forro como o tecido principal da parte de dentro, tá? Tem que olhar se vai ficar certinho e retinho, tá bom?
Vai arrumar desse jeitinho. E aqui eu vou abrir o zíper para poder fazer o acabamento na ponta, para o tecido não encostar no zíper na hora que for abrir, tá? Se você quiser, você pode estar abrindo o zíper todo e depois encaixa o cursor, tá? Mas eu não quis tirar o cursor porque já tava do jeitinho que eu queria. Então, eu costurei até aqui, encaixei direitinho aqui, acertando. Vou tomar cuidado com o cursor e termino de passar a costura reta até na ponta do zíper, tá? Você vê que ele ficou bem aqui na pontinha, então eu vou chegar o cursor para trás e depois para frente para poder fechar e assim eu terminar o acabamento. Vou fazer isso aqui, ó. Você vê que eu tomei cuidado para não tirar o cursor, mas se você quiser, você pode tirar e colocar depois, tá? Vou olhar se o zíper está no meio certinho e vou vincar essas laterais. Se você quiser, você pode estar passando o ferro para facilitar. E essas duas tirinhas de tecido que eu tinha reservado, eu vou passar uma costura em cada lado para adiantar. Primeiro, eu costuro as duas pontas, tá? Vou fazer isso nos dois pedacinhos logo. E depois que eu costuro e prendo as duas pontas do tecido, eu vou e costuro o outro lado da tira. Corto as sobras de linha e ele vai ficar assim. Eu vou dobrar assim ao meio e vou prestar atenção em colocar aqui, ó, debaixo do zíper, tá? Tem que ficar no meio certinho, frente com o zíper, e vou prender aqui com um bico de pato. Se você não tiver o bico de pato, pode ser uma presilhinha ou até mesmo o prendedor de roupa. Vou colocar também na outra lateral. Isso, lembrando, se você quiser colocar esse puxadorzinho, tá? Porque ele facilita na hora que você vai abrir o zíper. Se você não quiser colocar, não tem problema, você pode estar fazendo sem, tá? Agora é só passar uma costura reta aqui nas laterais, firme, tá? Não esquece de dar o retrocesso no começo e no final também, porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu não vou dar não porque vai passar uma costura por cima. Mas esse retrocesso dá a firmeza da costura, tá? Eu corto aqui o excesso do zíper e da tirinha também. E se você quiser, você pode fazer um viés de tecido para colocar na lateral. Eu vou usar esse que já vem de pronto. Esse daqui é o mais largo. Eu só tenho esse azul marinho. E se você quiser, você pode estar colocando da mesma cor do tecido. Como aqui eu faço com várias cores de tecido, então eu procuro usar uma cor que dê para usar em todos os tecidos, tá? Esse daqui é um azul marinho e eu faço uma costura na zigue-zague, tá? Para prender. Eu faço no viés a mesma coisa que eu faço no zíper, sempre deixo sobrando um pedaço nas laterais para facilitar, que é melhor sobrar do que faltar. E repito o mesmo processo na outra lateral. O porta-moeda vai ficar assim. Agora, você vai abrir o zíper e você vai fazer as pontas, a caixinha de leite. Você vai marcar qual é a medida que você quer que fique a sua caixinha de leite. Dependendo do tamanho que você marcar essa pontinha aqui, ela vai ficar mais alta ou mais baixa, tá? Então, por isso que eu sempre marco primeiro e vou medir quantos centímetros eu quero. Eu marcando aqui 4 centímetros de uma ponta a outra, ele vai ficar que nem essa preta aqui. Você vê que aqui tem 4 centímetros e ela ficou compridinha. Se eu for aumentar, vai ficar que nem essa. Eu aumentei aqui a lateral, ela diminui a lateral e aumenta aqui, tá? Você vê que é o mesmo tamanho, só que fica diferente de um modelo para o outro, tá? Esse vermelho eu vou fazer igual essa preta, tá? Eu vou marcar 4 centímetros nas pontas. Então, de preferência, você marque, tá? Pode ser com lápis mesmo, de uma ponta a outra, 4 centímetros. Ou, se você quiser fazer maior, você marque
para na hora que for costurar ficar certinho. E outra coisa, você lembre de colocar esse viés virada para baixo, tá? Que nem eu fiz aqui, e não virada para cima. Depois de costurada vai ficar assim, e eu não corto as pontas, eu deixo desse jeito para facilitar e deixar a bolsinha firme em pezinha, tá? Então, eu não corto essa sobra. Vou desvirar, tomando cuidado aqui de acertar essa lateral, para ficar bem bonitinha. Então, eu vou desvirando todas as 4 pontas, e você vai vendo como o resultado ficou muito lindo, tá? Desse jeito você pode estar fazendo, você também pode estar fazendo sem o puxadorzinho, que facilita na hora de você abrir o zíper, ou se você quiser, você também pode colocar essa argolinha de chaveiro aqui dentro. Quando você for colocar o tecido, você já coloca essa argola, ou então aquele mosquetão já encaixada nesse tecido antes de costurar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a conhecer o meu canal com vídeos de passo a passo de artesanato e dicas que pode te ajudar de alguma maneira. Te convido a dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para você ver outros vídeos que tem aqui no canal, tá? E se você ainda não deixou o seu gostei, deixe o seu gostei, compartilhe com as suas amigas, porque eu acho que essa ideia pode te ajudar e ajudar outras meninas de alguma maneira,